Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Biologia de Verdade para assistir mais uma videoaula e desta vez o nosso tema são enzimas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre elas e na realidade o que eu preciso mostrar para vocês, por que vocês devem conhecer as enzimas. Eu quero começar essa aula te justificando, apresentando a você a importância de conhecê-las. Você deve conhecer as enzimas em primeiro lugar, porque se você for um estudante, então deixa eu pegar aqui o meu laser, um estudante de bioquímica geral ou de bioquímica metabólica, enfim, você estuda na área de ciências da saúde. E você já tem ou terá essas disciplinas, aí uma dessas disciplinas no seu conteúdo, na sua grade, você vai precisar conhecer muito bem as enzimas. Uma vez que as enzimas intermediam diversas vias metabólicas nos organismos vivos. Elas fazem parte destas vias. Quer entender um pouco melhor? Olha o próximo slide. Professor, o que é isso que você está me mostrando aqui? Isso aqui é o mapa da rede de metrô? Não, isso aqui não é o mapa da rede de metrô. Isso aqui é um diagrama esquemático das vias metabólicas em uma célula eucarionte. As células eucariontes, o organismo humano, ele apresenta essas vias metabólicas dessa forma, como uma rede intrincada que vocês estão vendo nesse slide. Para que vocês possam entender, cada linha dessa aqui indica uma via metabólica específica. Esta via metabólica, ela é convertida, ou seja, ela é mediada por enzimas. E cada círculo, cada bolinha dessa azul que vocês estão vendo aqui, indicam um reagente para a próxima reação ou um produto da reação enzimática. Então nós vamos aprender exatamente isso hoje. As enzimas, elas reagem sobre determinadas moléculas e vão transformá-las em produtos. Então cada pontinho desse corresponde a um produto da reação enzimática que pode ser o reagente para a próxima reação. Imaginem, gente, a quantidade de vias metabólicas diferentes que nós temos. E eu quero destacar, quase que no centro desse diagrama, nós temos aqui uma linha mais forte com as bolinhas com os círculos maiores. E essa via quase central, sabe quem é ela? Respiração celular. Se você não sabe, existe uma via metabólica no organismo humano, denominada respiração celular, cujo objetivo é produzir energia ou produzir ATP. E como vocês podem perceber aqui, a respiração celular, ela está de alguma forma conectada, direta ou indiretamente, com as outras vias, com as outras linhas. É como se ela fosse realmente o elo que conecta quase que aproximadamente 2.000 reações diferentes que estão aqui circundando. É muita coisa. E eu sempre falo isso e justifico para os meus alunos. Se você conhece respiração celular, que é uma das vias metabólicas destas aproximadamente 2.000, você tem condições de entender as outras. É por isso que o Biologia de Verdade tem um curso completo sobre respiração celular para apresentar a você. Se você não sabia disso, aqui nos comentários desse vídeo tem um link que vai levar diretamente você à página para você descobrir e entender um pouquinho mais como este nosso curso funciona, tudo bem? E nós vamos ver aqui, eu vou colocando no card, muitas outras videoaulas que nós temos que podem fazer conexão para você compreender melhor esta. Biologia de Verdade está virando um ecossistema cultural, né? Você vai indicando outros vídeos que vão completando cada um destes novos que nós estamos colocando disponíveis para vocês. Então, uma outra justificativa que eu quero apresentar para que vocês conheçam as enzimas é que algumas doenças genéticas hereditárias podem ser ocasionadas por deficiência ou mesmo ausência total de uma ou mais enzimas. Então, a partir do momento que as enzimas, elas intermediam vias metabólicas, e eu quero que vocês entendam uma coisa, as enzimas, em sua grande maioria, são proteínas. Proteínas apresentam genes, lá no nosso DNA, no nosso genoma, genes que codificam a sua produção. Os genes é como se fossem as receitas para a produção dessas enzimas que são proteínas. E uma vez que esses genes apresentarem mutações, erros, a receita está errada,
a proteína vai sair errada, a enzima vai sair errada. E muitas vezes, essa enzima pode estar deficiente, ela pode estar até ausente, o que vai desencadear em um erro em alguma via metabólica e vai culminar em uma doença. Lígia, você falou de gene, você falou de DNA e genoma, eu não entendi. Vou deixar aqui no card uma aula que nós temos aqui no canal, onde eu explico tudo isso a vocês. Como diferenciar genoma, DNA, código genético, gene, proteína. O que é isso? Você precisa se inteirar de biologia molecular. E eu tenho dito isso aos meus alunos. Você, estudante de ciências da saúde, precisa entender um pouco também dos conceitos básicos de biologia molecular, porque ela é o alicerce, ela é a base, o fundamento de tudo. A explicação para as doenças, para a fisiologia, vem da biologia molecular, tá bom? Então a dica fica dada para você maratonar depois. Continuemos o estudo das nossas enzimas. Existem outras doenças que são caracterizadas por atividade excessiva de determinada enzima. Então agora imagina, a enzima está lá, mas ela está com uma atividade excessiva. Perceba que a enzima tem que funcionar, mas isso tem que ser regulado. E é isso que nós vamos ver aqui também, como é que acontece essa regulação da atividade enzimática. Porque se ela tiver com uma atividade excessiva, isto também pode ser um problema. E a indústria farmacêutica investe no desenvolvimento de medicamentos que agem por meio de interações com determinadas enzimas. O conhecimento da atividade enzimática favoreceu a indústria farmacêutica. Porque a indústria, muitas vezes, para desenvolver um medicamento, ela estuda uma determinada enzima. Qual é a atividade e a função dessa enzima? E aí, por exemplo, a indústria pode desenvolver medicamentos que são inibidores enzimáticos. Começa a colocar isso na tua cabeça. O que um medicamento chamado de inibidor enzimático vai fazer? Vai inibir a atividade da enzima. Bom, se a enzima está envolvida nas vias metabólicas, um inibidor vai inibir uma determinada via? Mas com qual objetivo? Percebe, gente? Enzimas não tem jeito. É o segredo aqui, é a chave para você estudar e compreender a bioquímica geral e bioquímica metabólica. Outra justificativa para vocês. O estudo das enzimas também é importante para a engenharia química, para a tecnologia de alimentos e para a agricultura. Eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, na tecnologia de alimentos. Hoje, nós podemos produzir alguns alimentos através dos processos de fermentação. Então, por exemplo, para a fabricação de iogurtes, para a fabricação de bebidas alcoólicas, para a produção de vinagre, nós realizamos processos de fermentação em que conhecer determinadas enzimas que estão presentes, por exemplo, em micro-organismos, é fundamental para se fabricar esses alimentos. Então, nós conseguimos expandir o conhecimento das enzimas para além do corpo humano, para além da célula eucarionte. Vejam o quanto é importante conhecê-las. E vou dizer logo de cara para vocês, enzimas, em sua maioria, são proteínas. Com exceção, gente, de uma pequena classe de moléculas de RNA que apresentam função enzimática, a pequena classe mesmo. A grande maioria esmagadora das enzimas são proteínas. E eu já quero adiantar para você, não diz que isso aqui tá virando um ecossistema? Tudo tá linkado? Aqui no card eu vou deixar outra videoaula que nós temos aqui sobre proteínas. Na verdade, nós temos duas videoaulas sobre proteína. Uma que eu falo de estrutura de proteína e outra de funções. Inclusive, na aula de funções de proteínas, eu cito as enzimas. Porém, não detalho a ação delas. Nós estamos fazendo isso nesta videoaula. Se você tem dificuldade em entender, então, que enzima é proteína e o que é uma proteína, corre lá maratonar também depois. Assim você fecha o conhecimento de uma vez por todas aqui nesta aula. Quando eu falo que as enzimas são proteínas, significa que as enzimas têm uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Nossa, Lígia, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Preciso que você então vá lá assistir as nossas aulas sobre proteínas, tá bom? Principalmente a aula 1, a parte 1 que eu coloquei essa estrutura de proteínas. Porém, eu vou adiantar para você aqui para você não ficar tão perdido nessa nossa aula. Tela cheia para mim agora, tá?
Eu tenho aqui nas minhas mãos um colar de pérolas, certo? Que eu achei uma função para biologia de verdade, para usar esse colar. Imagine você que esse colar é uma proteína. E essa proteína tem função de enzima, tá? Cada bolinha, cada pérola do colar representa um aminoácido diferente, que você vai ver lá na aula de proteína se você não entende o que eu tô falando. Ocorre que essa proteína, essa enzima, ela tem centenas, muitos aminoácidos. E ela precisa sofrer, olha aqui na minha mão, um dobramento. Sim, um enovelamento específico. Estou fazendo um enovelamento qualquer aqui, ó. Um dobramento, dobrei, pronto, ela tá dobrada aqui na minha mão. E esse dobramento aqui é a estrutura tridimensional dela, dessa nossa proteína, que, como nós vemos ali no slide, pode ser a estrutura terciária ou quaternária dela. Então, uma proteína só exerce sua função se ela estiver devidamente dobrada, tá? Em sua estrutura terciária ou quaternária. Não é diferente com as enzimas, que são proteínas. Elas precisam estar assim, ó, dobradinhas, enoveladas, para que possam exercer sua atividade, certo? Vamos voltar aqui para os slides. Então, quando eu falo que as enzimas são proteínas, uma outra definição importante, agora a definição de enzima mesmo, é que elas são biocatalisadores. O que são biocatalisadores? Eu posso dizer em outras palavras que as enzimas aumentam muito a velocidade das reações químicas específicas. Poderia dizer, as enzimas são aceleradoras de reações químicas. É isso que quer dizer o catalisador. Elas aceleram. No entanto, o que é muito bacana, é que as enzimas, elas não são consumidas neste processo. Elas aceleram reações químicas e permanecem intactas no fim do processo, prontas para catalisar uma próxima reação. Vamos observar aqui, em detalhes, como é a ação dessa enzima. Vamos ver também um pouquinho da anatomia dessa enzima. Imaginem vocês que eu tenho, hipoteticamente, uma enzima aqui. Essa figurinha aqui em cinza. E esta enzima, ela catalisa uma determinada reação, ela se liga a um determinado composto químico que eu vou chamar de substrato. O substrato é a molécula à qual a enzima reage, que nós temos aqui representado em verde. Observem que a enzima, ela tem um ponto de encaixe desse substrato, que nós chamamos de sítio ativo. Toda enzima apresenta um substrato, ao qual ela vai se ligar. Este substrato, olha que bonitinho aqui, ele vai se ligar exatamente no sítio ativo da enzima. Observem que a enzima possui especificidade por seu substrato. Olha a forma geométrica do substrato e o sítio ativo da enzima. A enzima, quando ela vai se ligar ao seu substrato, ela dá uma ajeitadinha ali na sua estrutura tridimensional, naquela terciária, quaternária que eu falei, para encaixar direitinho neste substrato. Há autores em algumas literaturas que dizem assim, que esse encaixe da enzima com o substrato é como se fosse chave e fechadura, tá? Isso alguns livros às vezes trazem. Para que você possa entender a especificidade desse encaixe. Cada enzima tem seu substrato específico. E uma vez ligados enzima e substrato, forma-se então o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Tá? Que é a ligação dela ao seu substrato. Bom, se ligou ao substrato, essa enzima vai catalisar a reação. Ó, ela catalisou. Ela transformou esse substrato. Ela converteu este substrato em um produto. Tá? Agora eu tenho aqui o complexo enzima-produto. Ela catalisou, ela modificou aquela molécula de alguma forma. Aquela molécula não é mais substrato. Agora é chamada de produto. E eu tenho então o complexo enzima-produto. Só que agora que ela já catalisou a reação, este produto se desconecta do sítio ativo da enzima, libera e, olha aqui, estão prontos, são os produtos da reação enzimática, tá? E a enzima continuará intacta para catalisar outra reação. É isso que quer dizer ela não ser consumida após
A reação catalítica. Ela reagiu, fez o que tinha que fazer e o produto se desprende dela, ela vai catalisar uma próxima reação, tá? E vamos ver aqui, num GIF animado rapidinho, como é que é a atividade de uma enzima. Olha que bonitinho aqui, quer ver? A enzima se ligou aqui, saiu, liberou 2 produtos. Pronto, catalisou a reação, gerando o seu produto, tá? Agora, nós precisamos entender que as enzimas, elas aceleram as reações. Só que essas reações que as enzimas aceleram, elas podem ser catabólicas ou reações anabólicas. Então, olha aqui o meu laser, tá? Eu destaquei para vocês, as reações que as enzimas catalisam podem ser desses 2 tipos. Professor, o que é uma reação catabólica? O que é anabólica? Mais uma vez, nós vamos sair do slide agora, eu vou entrar na tela cheia, porque você vai olhar mais uma analogia que eu vou fazer aqui com vocês. E agora, para falar como é uma reação catabólica e anabólica, eu vou usar Legos. Agora, a minha enzima é este Lego cor-de-rosa. Olha o sítio ativo dela aqui, ó. O ponto de encaixe é o substrato. O que é uma reação catabólica? A reação catabólica é uma reação de quebra. A enzima, ela vai quebrar um determinado substrato. Então, vejam o que eu vou fazer aqui. Peraí que eu vou pegar o meu substrato aqui, olha, a minha enzima. E eu tenho um substrato aqui, tá vendo? Esse aqui é o substrato dela, esse leguinho verde e amarelo. Bom, então os substratos vão se ligar lá no sítio ativo da enzima. E ela vai catalisar a reação. Após catalisar, o que vai acontecer? Opa! Ela gerou uma quebra. Esses substratos agora viraram produtos. Olha aqui, ó, viraram produtos. Quebraram, tá vendo? Ela degradou, eles estavam conectados. Após ela catalisar a reação, ela degradou esses substratos em produtos. Isso é uma reação catabólica. Agora, o que seria uma reação anabólica? Reação anabólica, o anabolismo, significa construção. Seria o contrário. Seria agora eu ter a enzima, eu ter os substratos dessa enzima separados, certo? Separados. Então, a enzima está aqui. Vem um substrato, vai se ligar aqui, esses 2 substratos diferentes. Esse aqui tá com dificuldade, não quer encaixar, mas vai encaixar. E, tá vendo que eles estavam separados? E agora, a catálise dessa enzima vai fazer com que esses substratos se transformem em um produto. Só que agora esse produto, olha, as 2 moléculas estão ligadas. Isso seria um exemplo de reação anabólica. Percebeu? Então, a enzima, ela pode trabalhar numa reação catabólica ou anabólica de construção. Tudo bem? Vamos voltar para os nossos slides agora e ver um pouquinho mais de texto. Ao conjunto destas vias catalisadas, tanto por enzimas catabólicas, enzimas que degradam, que quebram, quanto enzimas anabólicas, dá-se o nome de metabolismo celular. Gente, o exemplo de enzimas catabólicas que nós temos, mais clássico, é em nosso sistema digestório. Quando nós ingerimos macronutrientes ou macromoléculas orgânicas, como carboidratos, proteínas e lipídios, e estes precisam ser quebrados em moléculas menores, a fim de que possam ser absorvidos por nossas células, que possam ir para a nossa circulação sanguínea. Esse é o exemplo. Então, a enzima catalisa essa reação, tanto de quebra, catabolismo, quanto de construção, anabolismo. E nós vamos ver agora a regulação da atividade de algumas enzimas. Como eu disse, né, gente, é muito importante entender que a enzima, a atividade catalítica dela precisa ser regulada. Então, eu tenho para apresentar a vocês aqui algumas enzimas, uma classe de enzimas que necessitam de um componente químico adicional para exercerem a sua atividade. Esses componentes químicos são chamados de
cofatores e coenzimas. Preste atenção, existem enzimas que, em sua maioria, são proteínas e que simplesmente a sua sequência de aminoácidos, a sua estrutura terciária ou quaternária já é suficiente para elas catalisarem suas reações. Existe uma outra classe de enzimas que precisam de componentes químicos adicionais, de outros componentes químicos ligados a elas para fazê-las exercer sua atividade. Esses outros componentes químicos são chamados de cofatores e coenzimas. Vamos observar aqui. Aqui eu tenho uma outra enzima e eu vou chamá-la de apoenzima. Professora, por que apoenzima? Existem algumas literaturas também que chamam de apoproteína. A apoenzima é aquela enzima que depende de um componente químico adicional. O componente químico que está representado aqui no losango azul são os cofatores ou coenzimas. Quem é o cofator? O cofator pode ser um elemento mineral, íons como ferro, magnésio, manganês, cálcio, zinco. E coenzimas, geralmente, a maioria delas são derivadas das vitaminas, tá? Ou às vezes é a própria vitamina, a coenzima que vai se ligar numa apoenzima. São vários termos utilizados na bioquímica e eu sei que às vezes isso é que confunde o aluno, né? Então, a apoenzima é aquela que depende de cofator ou coenzima. A literatura também fala que tanto os cofatores quanto as coenzimas são denominados de grupos prostéticos. Então, em outras palavras, enzimas dependentes de outros componentes químicos são chamados de apoenzimas. Estes componentes químicos adicionais são também designados como grupos prostéticos. Estes grupos prostéticos podem ser cofatores, que geralmente são elementos minerais, e coenzimas, tá? Que são derivadas de vitaminas. Um exemplo que eu tenho para dar: vitaminas do complexo B, vitamina B2, B3, B5, são coenzimas de apoenzimas participantes da respiração celular, lá para a síntese de ATP. Lá no curso de respiração celular você aprende tudo sobre estas coenzimas. Então vamos ver aqui no esquema uma apoenzima se ligando ao seu cofator. Olha aqui o ponto de encaixe do cofator ou da coenzima. Se encaixa na apoenzima, agora ela é denominada de holoenzima. Quem é a holoenzima, professora? É a apoenzima ligada ao seu grupo prostético, que pode ser cofator ou coenzima. A holoenzima, por sua vez, agora ela está ativada. Gente, é como se esse cofator ou coenzima fossem ali os interruptores. Nós vamos agora ligar, nós vamos acender, nós vamos fazer essa enzima ser ativada. Uma vez que o grupo prostético está ligado na enzima, então nós a denominamos de holoenzima, como eu falei para vocês, e agora sim, olha que bonitinho, ela está preparada para se ligar aos seus substratos. Um exemplo aqui de uma enzima anabólica. Então, os substratos vão se ligar lá no sítio ativo, bonitinho. Quem se ligou primeiro foi o cofator ou a coenzima, e a enzima consegue finalmente fazer a catálise. Olha lá, catalisou a reação, transformou os substratos em produto. E este produto, por sua vez, se desprende do sítio ativo da enzima e ela está pronta para catalisar uma nova reação. Gente, é importante enfatizar, tem enzima que não precisa de grupo prostético. Tem enzima que precisa. As enzimas que precisam dos grupos prostéticos, pode ser que elas precisem só de cofator, ou que precisem só de coenzima, ou tem enzima ainda que precisa de cofator e coenzima ao mesmo tempo, tá? E isso você vai descobrindo quando você vai estudando as diferentes vias metabólicas. O importante é você entender que isso é possível, tudo bem? E vamos seguir. Nomenclatura das enzimas. Professor, existe uma nomenclatura? Existe. Inclusive, olha só, muitas enzimas, elas receberam os seus nomes com adição do sufixo ase. Então, assim, tem um jeito de você descobrir se aquela molécula, enfim, que está sendo mencionada na via metabólica é uma enzima ou não. Ela geralmente recebe o nome e no final dela, né, o sufixo da palavra termina com ase, tá? E aí você fala, isso aqui é uma enzima. Sendo que os prefixos, ou seja, o comecinho da palavra, se referem aos substratos que elas catalisam. Não entendeu? Vou te dar um exemplo aqui. Urease.
Urease, eu sei que isso aqui é uma enzima. Por quê? Olha lá a palavrinha, terminou com o sufixo ase. E o prefixo ure se refere ao substrato que ela catalisa a reação. Quem é o substrato dela? A ureia. Essa urease catalisa a hidrólise da ureia. Outro exemplo, lactase. Terminou com ase, eu sei que é uma enzima. O prefixo lacte fala de lactose, catalisa a degradação de lactose, que é um disacarídeo. E finalmente a sacarase, que catalisa a degradação da sacarose. Então, você percebeu que terminou com ase, você já sabe que está falando de uma enzima. E o prefixo vai dar a ideia, né, da reação que ela catalisa. No entanto, gente, existem exceções. Uma exceção aí dentro dessa nomenclatura são algumas enzimas que receberam nomes e não tem essa terminação ase. Por exemplo, tripsina, pepsina, tá? São nomes, lisozima, de enzimas que são enzimas, mas não terminam com ase. Na época do seu descobrimento, quando essas enzimas estavam sendo descobertas e estudadas pelos pesquisadores, inicialmente eles deram os nomes a elas de acordo com as funções que elas realizavam, que eles foram descobrindo na época. Tá? Então existem pequenas exceções, mas a grande maioria você vai ver, terminou com ase, você já sabe que é enzima. E, além disso, ainda existe uma classificação internacional das enzimas. Agora, tela cheia, aqui para o slide, não para mim, eu vou sair da tela cheia, você só está ouvindo a minha voz, porque eu quero que, se você precisar, você dê um print nessa tela agora. Esta tabela, ela foi retirada deste livro, Princípios de Bioquímica de Leininger, que inclusive é a nossa referência, essa aula, ela foi elaborada em cima do Leininger, que talvez, se você é um estudante, você já conhece este livro. E aqui nós vemos que as enzimas foram classificadas de uma forma aí para compilar todas elas em 6 classes, tá? E as classes de enzimas aqui são designadas como oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Ai meu Deus, professora, cada nome complexo. É que estes nomes, vejam que sempre temos o sufixo ase, indicando que são enzimas, mas o prefixo está se referindo ao tipo de reação que ela catalisa. Então, vou deixar aqui, ó, dar aquele print na tela para você guardar este material se você precisar, muito bem, para que você possa ler posteriormente e verificar, por exemplo, né, as oxidorredutases é uma classe de enzimas que catalisam as reações de oxidação e redução, que são reações de transferências de elétrons, perda e ganho de elétrons. Nós temos aqui, por exemplo, por último, as ligases. O nome já dá a entender, né? Ligase, ela liga alguma coisa, elas catalisam a formação de determinadas ligações aqui especificadas. Então, sugiro a vocês, porque daria para fazer uma videoaula, gente, de cada uma delas, que vocês leiam com calma, caso vocês necessitem. Muito bem, volto para a nossa tela e agora nós vamos falar um pouquinho de inibição enzimática por retroalimentação. Estamos chegando no fim da aula. Mais uma vez, você precisa entender que a atividade das enzimas precisa ser regulada. Eu já falei de cofator e coenzima, então você já entendeu que algumas são reguladas por estes grupos prostéticos, mas ainda existe esse processo de inibição enzimática por retroalimentação. Então, pelo termo você já vê, inibição. Inibição é você inibir a atividade catalítica de uma enzima. Por retroalimentação, como é que isso acontece? Vamos ver juntos aqui neste esqueminha que eu preparei para vocês na sequência. As milhares de reações químicas catalisadas por enzimas que ocorrem nas células são organizadas em reações consecutivas, denominadas de vias. Gente, o que é uma reação consecutiva? Uma após a outra. Lembra do diagrama lá, do esquema das vias metabólicas? É mais ou menos assim, vem uma enzima, catalisa uma reação sobre um substrato, ele é convertido em produto, ela sai. Aí vem outra enzima, na sequência, catalisa a reação ali, sobre aquele substrato, ele vira produto. E vem a terceira, e vem a quarta. Isso é chamado de via enzimática, de via metabólica, né? Em que o produto da primeira reação se torna o substrato da seguinte. Então, a enzima número 1 vem, catalisa a reação,
gera um produto. Esse produto é reagente para a segunda reação. É o substrato da segunda. Nossa, que louco falar assim, né, professora? Não sei, fiquei confuso. Então, daquele jeitinho bem biologia de verdade que vocês sabem, que eu adoro, nós vamos fazer o esqueminha aqui para vocês entenderem o que é inibição por retroalimentação. Acompanhem comigo. Uma via enzimática hipotética, não é nenhuma específica, tá? Uma via qualquer, para vocês entenderem esta inibição. Imagine então que a via enzimática começa aqui com a enzima de número 1. Essa é a primeira enzima. E o substrato dela está ali. E ela vai se ligar ao seu substrato, vai formar o complexo enzima-substrato. Obviamente, ela vai catalisar a reação e vai converter este substrato em um produto. Tá vendo que o meu substrato era o triângulo verde? Ele virou um produto aqui, ó, que é o retângulo roxinho. Só que agora, esse retângulo roxinho é o produto dessa primeira reação enzimática. Só que a reação não para aqui. Ela é consecutiva. Vem uma segunda enzima, olha a enzima 2, e ela vai se ligar ao produto da primeira reação. Tá vendo? Ela se liga ao retângulo roxinho. Então, gente, esse produto da primeira reação, nós podemos chamá-lo também de metabólito intermediário. Por que metabólito intermediário? Porque ele vai servir de reagente para a próxima reação. E aí a enzima 2 vai realizar o mesmo processo, vai catalisar a reação e vai gerar outro produto, que eu chamo de metabólito intermediário. Agora essa figurinha azul aqui, tá vendo? Toda com essa forma geométrica. Este produto da segunda reação enzimática é o metabólito intermediário, que vai servir de substrato para a enzima número 3. Vocês estão entendendo, gente? É simples, né? E essa enzima de número 3 agora se liga ao metabólito intermediário da reação anterior, ele é o seu substrato, e finalmente ela vai produzir outro produto. Vamos imaginar que essa via enzimática seja constituída só por 3 enzimas, o que não, às vezes não é assim, gente. Pode ser que tenham 8 enzimas, 10 enzimas, mais, tá? Uma após a outra, catalisando a reação. Suponhamos que ela parou aqui. Então, esta enzima 3 é a última da via e ela gerou um produto final. O que é o produto final? É aquela molécula que nós queremos, que nós desejamos, né? A célula precisou fazer uma via enzimática para produzir um determinado produto. Respiração celular. Existem várias vias enzimáticas cujo objetivo é, no fim, produzir o quê? ATP. Sintetizar ATP, que é energia para a célula. O ATP é o produto final. Tudo bem? E aí, olha que interessante. Este produto final da última reação enzimática da via vai inibir a ação da primeira enzima. Tudo começou com a primeira enzima e ela vem catalisando. Ela gera o produto que vai ser substrato da segunda, que gera um produto que vai ser substrato da terceira. Quando o produto final é gerado, opa, já conseguimos produzir o que precisávamos. A primeira enzima, ela vai sofrendo uma desaceleração. É aqui, gente, a retroalimentação, olha, uma inibição dessa enzima 1. É um feedback, ó, já produzimos, já temos o produto final. E esta enzima número 1, ela vai desacelerando sua atividade, certo? Gente, isso aqui, eu poderia fazer uma outra analogia com vocês muito simples. Imagina a indústria automobilística. A indústria, o objetivo dela é fabricar veículos. O produto final dela são os veículos. Se esta indústria automobilística já fabricou muitos automóveis e a indústria está lá, cheia de automóvel, eles não estão sendo vendidos, o que eles vão ter que fazer? Vamos dar uma segurada lá na fábrica, vamos segurar a linha de produção. Por quê? Porque nós temos muitos veículos, eles não estão sendo vendidos, entende que é uma inibição por retroalimentação? Vamos dar uma parada agora. Agora, suponha que, olha, estamos vendendo os automóveis, já está diminuindo o nosso estoque de automóvel aqui, então vamos reativar a fábrica. Linha de produção, volta a fabricar os veículos. Por quê? Porque está diminuindo nosso estoque. Sabe que na respiração celular, com a síntese de ATP, acontece isso. Conforme a quantidade de ATP no interior da célula vai aumentando, essa inibição por retroalimentação ela vai acontecendo. Olha, tem bastante ATP. As primeiras enzimas lá da reação, na respiração celular, podem dar uma segurada no processo.
Até porque a gente não estoca ATP, então já tem que inibir, não precisa continuar a produzir. Agora, não temos ATP, temos a ADP, adenosina difosfato, precisa ressintetizar ATP. Então agora é hora. Fábrica, linha de produção, volte a funcionar. Então você percebe, eu dei o exemplo de inibição por retroalimentação, quando você já tem o produto final. No entanto, entenda, se não há a presença do produto final, então a via precisa continuar, tá? E vamos seguir, finalmente, para encerrarmos essa nossa aula e falarmos dos fatores que afetam a atividade enzimática. Sim, porque além de tudo isso, além da enzima precisar ser regulada, existem alguns fatores que podem afetar, até mesmo de uma forma negativa, às vezes, a atividade catalítica dessa enzima. Quais são estes fatores? O primeiro, temperatura. A temperatura, ela precisa estar em níveis adequados. Toda enzima apresenta o seu ótimo de temperatura para exercer atividade catalítica. Caso essa temperatura se altere, ou ela diminua ou ela aumente, o que vai acontecer? A atividade catalítica da enzima vai reduzir. A enzima vai reduzir sua atividade. Porém, abre um parênteses aqui para dizer algo para você. Inclusive, eu agora de novo na tela cheia. Lembra da minha enzima que eu mostrei no começo da aula? Ela está aqui na minha mão. Preste bastante atenção. Quando a temperatura oscila, a temperatura sobe demais, tá? Ela aumenta muito. A enzima, ela vai diminuir a sua atividade. Ela vai diminuir. Só que, se a temperatura subir muito, sabe o que vai acontecer com ela também? Olha aqui, presta atenção. A enzima vai desnaturar. O que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu desmontei essa enzima, certo? Percebam que ela estava em estrutura terciária ou quaternária. Desmontei. Esse desmontar da estrutura terciária e quaternária de uma enzima, de uma proteína, se chama desnaturação. Desnaturar. Vejam que não houve degradação, os aminoácidos continuam ligados, mas ela desnatura. Agora, outro fator que influencia também na atividade da enzima é o pH. As enzimas apresentam um ótimo de pH para atuarem, tá? E aí, se esse pH oscilar demais, fora do adequado para a enzima, ela também vai diminuir a sua atividade, ela vai ficar inativada. E extremos de pH, quando esses pH se alteram muito, também podem gerar desnaturação da enzima. Finalmente, outro fator que vai alterar a atividade enzimática é a concentração de enzima. Para explicar a concentração de enzima, mais uma vez, tela cheia comigo, tá? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 enzimas, tá? Certo? Eu tenho 3 enzimas. O que quer dizer a concentração de enzimas? Interfere na sua atividade. Gente, quanto mais enzimas que eu tenha presentes ali na célula, mais catálise ela vai fazer. Então, eu tô colocando substratos aqui nelas, ó. Vou encaixar o outro substrato aqui e o terceiro substrato aqui, certo? Quanto mais enzimas, aumenta, maior é a velocidade de catálise da reação, certo? Quanto mais enzima presente, maior a velocidade. Claro, né, gente? Se tiver substrato presente. Então, veja algo aqui, olha, né? Isso aqui é um gráfico. Quanto maior a concentração, a quantidade de enzimas, maior, olha minha mão aqui, ó, vai ser a velocidade da reação. No entanto, é muito importante você entender algo. Eu não preciso de quantidades exageradas de enzima no meu corpo. Essa quantidade é limitada. Então, quanto mais enzimas presentes, maior é a velocidade da reação. No entanto, ó minha mão aqui, ó. Existe um limiar. Existe um limiar. Tem uma hora que todas as enzimas estarão ocupadas com seus substratos. Aí saturou. Aí a velocidade não vai continuar a aumentar. Vai estabilizar.
Deu para entender? Então isso que quer dizer a concentração de enzima. Quanto mais enzima eu tenho, maior a velocidade da reação. Mas meu corpo é inteligente, ele não fica produzindo, né, tantas enzimas assim. Até porque, como elas não são consumidas após a reação, dá para reaproveitar, não precisa ficar fabricando, né, sintetizando toda hora. E por fim, o que interfere a atividade enzimática é a concentração de substrato. Agora é o contrário. Volta na tela cheia, olha a minha mão, substrato. Substrato, substrato aqui, tá vendo? Deixa eu virar isso aqui para ele ficar verdinho também, ó. Substratos, tá? Quanto maior for a concentração de substratos, maior vai ser a velocidade da reação, porque as enzimas presentes, se a quantidade de substrato aumenta, elas vão se ligando a estes substratos e, do mesmo jeito, gente, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai subir. No entanto, chega uma hora que, do mesmo modo, atinge-se um limiar. Por quê? Porque como o meu corpo não sintetiza quantidades exageradas de enzima, quando todas as enzimas que eu tenho estiverem ocupadas com seus substratos, a velocidade da reação tende a estabilizar. E ela catalisa suas reações e, finalmente, a reação está feita. Então é importante vocês entenderem, independente de concentração de enzima ou de concentração de substrato, existe um limiar para esta velocidade. Certo? Sei que essa aula ficou longa, mas o Biologia de Verdade é assim, a gente trabalha, detalhes, a gente não economiza, entrega tudo para vocês. Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com vocês de entregar o conhecimento de forma completa, de forma lúdica, então a gente gasta tempo aqui porque a gente usa os recursos, usa os slides, os legos e tudo mais que precisar, porque nosso objetivo é que o conhecimento chegue até vocês. Eu espero de todo o meu coração ter ajudado vocês nesta videoaula. Se surgirem dúvidas, se vocês querem acrescentar algo, eu sempre falo isso, por mais tempo que a gente use para fazer aula, você tem algo a acrescentar, você vai colocar aqui nos comentários. Eu vejo muitas vezes que a galera se comunica, eu trago a informação, eu dou o start e vocês continuam. Utilizem essa informação no contexto, na realidade de vocês, nos cursos, enfim, as profissões que vocês possuem. Não se esqueçam que o Biologia de Verdade está também lá no Instagram, lá no Facebook, onde eu converso muito com os meus alunos, com os meus guerreiros e guerreiras que me chamam para bater papo. Certo? Então, esta aula vai se encerrar aqui. Eu espero de todo o meu coração ter ajudado vocês. Divulguem, compartilhem esse vídeo a quem possa interessar e aquele abraço forte de guerreiros. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!